A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e toda a sua casa com mais um programa Fonte de Água Viva. Espero que o Senhor venha te abençoar com este programa em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor? Eu quero falar sobre a cura de um lunático em Mateus 17, 14, capítulo 17, versículo 14. A cura de um jovem lunático. O Espírito Santo falou ao meu coração muito forte nesta mensagem, para nos ensinar a cada um de nós, a igreja, o que devemos fazer para guerrearmos todos os dias. Repete com quem está à sua direita e esquerda, diga assim: nós estamos em guerra espiritual. E como vamos vencer a guerra espiritual? Com jejum e oração, leitura da palavra, obediência à palavra de ser obediente à palavra de Deus. E aqui eu quero falar sobre um jovem que ele era lunático. E quando chegaram a multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático, sofre muito, pois muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes ele cai na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Digam graças a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos fala em Mateus capítulo 17, sobre um jovem que era lunático. O espírito maligno pegava aquele jovem e jogava uma enfermidade sobre o seu corpo. Doenças, enfermidades, não é projeto de Deus para o corpo humano. Mas muitas pessoas ficam doentes. Nós ficamos doentes às vezes, mas nós não aceitamos a enfermidade em nosso corpo. Nós expulsamos a enfermidade do nosso corpo. Mas a pior doença que tem não é aquela que você toma um comprimido e sara. A pior doença que tem é que está escondida na alma, que está escondido no espírito da pessoa, que é um espírito maligno que está atuando ali. E a Bíblia nos fala que este jovem, ele tinha uma legião de espíritos malignos sobre o seu corpo. E a palavra do Senhor nos fala que quando chegaram à multidão, aproximaram-se dele um homem e se colocou de joelho diante de Jesus e começou a falar assim: Jesus, tem misericórdia de mim. O meu filho está com um problema sério, Jesus. O meu filho joga na água, às vezes ele vai para o fogo, ele está com um problema muito sério, Jesus. E sabemos que os teus discípulos não puderam fazer. Dá uma olhadinha para o teu irmão e diga assim: o que será impossível para você fazer? Se Deus outorgou autoridade à sua igreja para fazer sinais, Deus não está falando que outorgou autoridade para alguns crentes. Quando Deus outorgou autoridade à sua igreja, pelo poder do nome de Jesus, Ele outorgou para todos nós que aqui estamos. Dá uma olhada para quem está ao seu lado e diga assim: Deus outorgou a você autoridade. Deus não outorgou autoridade para pastor, para apóstolo, bispos, padres, não, para todos nós. Diga assim: para todos nós. Diga assim: Deus quer dar a você experiências. Agora, como serão essas experiências? Surpresa. Tem gente que fala assim: vou me preparar, pastor Rogério, para usar o dom de cura de Deus.
Muitas pessoas falam assim: pastor Rogério, vou me preparar para expulsar um demônio naquela casa. Você tem que estar preparado. Diga para o irmão que está do teu lado assim: você tem que estar preparada. Para a mulher, para o homem, fala assim: você tem que estar preparado. A Bíblia fala que este senhor, este homem, ajoelha diante de Jesus, o pai do garoto, e diz assim: Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático, sofre muito, pois muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes ele cai na água. Você imagina bem uma pessoa com um espírito maligno no corpo, ela cai na água para afogar, depois ela cai no fogo para morrer queimado, e ali o pai sofria, porque o pai tirava das mãos do inimigo, quando tentava afogar aquele rapaz, tirava do fogo, quando tentava queimar aquele rapaz. Olha o sofrimento daquele pai. Diga para o teu irmão que está do lado: Deus não criou você para sofrer. Mais uma vez, fala em voz alta que está do lado: Deus não criou você para sofrer. Por que está sofrendo? Por que muitos sofrem? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Jesus disse, certa feita, para os saduceus: vocês erram por não conhecer as sagradas escrituras e nem conhecerem o poder de Deus. O homem erra por não conhecer as letras da palavra e o poder de Deus que está acima da letra da palavra. Diga para o teu irmão que está ao teu lado: você precisa de experiências. Não, essa vozinha murchinha não é comigo, irmão. Olha para o teu irmão, fala com voz alta assim: você precisa de ter experiências com Deus. Uma salva de palmas para ele bem forte. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus tem que usar você para você parar com a incredulidade diante da obra de Deus. Deus tem que usar a sua vida. Você que vai ter que expulsar demônio, vai ter que curar enfermo, botar as mãos sobre os doentes. Diga para o teu irmão assim: Deus quer usar você. Aleluia. Muita gente é o seguinte, irmão, fica olhando como um telespectador para a obra de Deus. Deus não quer que você seja um telespectador. Deus quer usar você. Você. Porque nós vamos fazer a diferença em Teoflotone. Nós vamos fazer a diferença no Brasil. Sabe o que é isto? Que um crente que é usado pelo poder de Deus, ele é um crente cheio da glória, da bênção, da unção, da virtude de Deus. Ei! Escute bem uma coisa. Um crente que está meio fraco aqui hoje, já bota 1 milhão de capeta para correr no nome de Jesus. Você imagina um crente lavado, ungido, está em jejum, está em oração. O que ele não faz? O crente mais fraco aqui nesta noite, que está se sentindo sem poder, sem nada, você é uma ameaça para Satanás. Diga para o teu irmão: você é ameaça para o diabo. Aponte o dedo para ele. Nós somos uma ameaça para Satanás. Escute bem uma coisa: Deus não quis usar anjos, quis usar homens. Nem anjos tiveram o privilégio que nós temos para curar os enfermos, no nome dele, no nome de Jesus, para expulsarmos demônios e libertar vidas que estão presas pela mão do diabo. Escute outra coisa: anjos não tiveram o privilégio para pregar as boas novas para ninguém, mas eu e você temos. Diga para o irmão assim: nós somos melhor do que os anjos, irmão. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Aí você fica falando assim: eu sou zero esquerda, eu não sou ninguém, eu sou fraco. Não é não, irmão. Você é forte. Conhecereis a verdade, e a verdade que liberta. Pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente todos nós seremos livres. A palmas para o Senhor, palmas para o Senhor, palmas para o Senhor. Amém? O crente mais fraco aqui nesta noite, falando assim: eu não estou fraco, eu não aguento. Bota 1 milhão de capeta para correr. No nome de Jesus, é lógico. Porque se for no nosso nome, nós quebramos a cabeça. Se for no nosso nome, passamos vergonha. Mas quando nós pisamos na autoridade do nome de Jesus, Jesus falou assim: eu garanto a vocês que vocês terão poder para pisar em cobra, escorpião, e nenhum dano vai fazer a vocês. Eu outorgo autoridade para a igreja. Diga assim: a igreja é forte, mas tem hora que demonstra fraca.
Por que demonstra fraca a igreja? O povo. Se nós obedecermos nesta noite o que está escrito nesta palavra, vamos sair daqui com uma tremenda unção sobre nós. Pergunta a você quer ser um crentezinho mais ou menos ou quer ser crente mesmo? Porque no lugar de botar 1 milhão para correr, você vai botar 10 milhões para correr. Tem gente perdendo batalha, irmão, porque não guerreia. Tem gente que quer ganhar a batalha com a sua mão, e com a sua mão você não vence contra o espiritual. Não, é porque eu faço, acontece, mas a sua mão é fraca. Quando nós começarmos a fazer as coisas na direção que o Espírito mandar, as coisas dão certas. Tudo que colocarmos as mãos, Deus abençoa. Mas ir na direção que Deus não manda, é prejuízos, é problemas. E trouxe aos teus discípulos Jesus, e eles não puderam curá-lo. O pai do rapaz chegou assim para os discípulos e falou assim: olha Jesus, infelizmente eu achei que os teus discípulos eram homens ungidos. Ô Jesus, fui lá no Pedro, fui lá no Tiago, fui lá no João, fui lá no Felipe, fui lá no André, fui lá no Judas, mas os caras botou a mão no doente, botou a mão no demoniado e falou: sai! E os demônios: não saio não. Sai enfermidade! A enfermidade falou assim: daqui eu não saio. E aí Jesus, meu filho continua doente. Os teus discípulos, Jesus, estão, ó, fracos. Está com nada esses caras, Jesus. Dá um sorriso de aleluia. Aí Jesus fala assim para o homem: ó geração incrédula e perversa. Ó geração de gente que não acredita e não tem fé. E também má. Perversa. Nós estamos na geração má, irmão. Geração de gente ruim. O diabo quer esmagar cada crente que está aqui. Temos que estar firme na posição em que Deus nos chamou. E aqui fala assim: até quando estarei eu convosco? Até quando vocês vão sofrer? Trazei o garoto para cá. Aí Jesus fala assim: esquece meus discípulos. Traz ele para cá. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então essa enfermidade aqui era satânica. Essa enfermidade aqui era demônios. Esta enfermidade aqui não tinha nada para médico resolver. Ei, escute bem uma coisa. Tem coisas que o médico não vai fazer, porque ele não vai enxergar. A macumba está dentro do corpo da pessoa com a obra atravessada, o médico corta, abre e não consegue enxergar. Por quê? Porque é espiritual o problema. Espiritual só quem resolve é Jesus de Nazaré. Uma salva de palmas bem forte para isso, só Jesus resolve. Viu? Pode levar para a medicina, para o melhor cientista do mundo, médico do mundo, que não acha, porque ele fica cego, porque o diabo cega ele também. Mas se trouxer para Jesus com seus olhos como chama de fogo, vai falar: está ali a enfermidade, sai agora. E ela tem que sair. Quantas enfermidades aqui que os médicos não resolveram e Jesus curou aqui? Quantas pessoas curadas? Não é verdade? E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, desde aquela hora o menino sarou. A enfermidade era satânica. A enfermidade era para a morte. A enfermidade era para a morte antes do tempo. A enfermidade era para acabar com aquele jovem, para levar ele para o fogo, para queimar ele no fogo e para queimar ele afogado, para arrebentar com ele afogado, para acabar com ele na água. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, chamaram Jesus num cantinho particular e falaram: Jesus, por que nós não podemos expulsar? Por que por que não podemos nós expulsá-lo? Por quê? Pergunta para o teu irmão: por quê? Porque muitas vezes você não faz isso. Você sabe que a pessoa está endemoniada e você não ora, você não expulsa. Por quê? Porque falta fé.
Jesus então responde para os discípulos assim: por causa da vossa pequena fé. Tem gente que fala que fé não mede, né? Eu estou falando, pequena fé. Não era grande a fé deles. Pergunte, seu irmão, como é que está o tamanho da sua fé aí? Hã? Pergunte para ela, pergunte para ele, como é que está a sua fé? Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade eu vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, esses dias eu trouxe um grão de mostarda, o irmão trouxe um grão de mostarda para nós aqui, irmãos, é tão pequeno um grão de mostarda, que quase tem que usar uma lupa para enxergar, meu filho, tão pequeno que é desse tamanho um grão de mostarda, ó. Quase não dá, é o tamanho de uma pulga. Jesus falou, se eu tiver o tamanho de um grão de mostarda, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos fazer grandes coisas. Sabe o que significa? É que nós todos não usamos a fé para nada. Esse é o nosso problema. Duvidamos do que Deus pode fazer. Duvidamos que Deus tem poder para mudar histórias, para mudar quadros, situações. Porque em verdade vos digo que se tiver fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Diga, irmão, assim, aumenta a tua fé. Mas como que aumenta a fé? Agora que nós vamos entender agora. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e jejum. A Bíblia fala que a casta de demônios, de espíritos das trevas, que ele só sai com oração e muito jejum. Dá um sorrisinho para o irmão e fala assim: jejum não é passar fome. Jejum é queimar a carne, fechar a boca. Quando alguém começa a jejuar, você não pode ficar muito ligado na televisão. Quem jejua tem que desligar a televisão, irmão. Quem ora e jejua, ele tem que ficar no espírito. Quem jejua não pode ficar na internet, irmão. Quem jejua tem que ficar em espírito. Jejuar, sabe o que é? Queimar a sua carne para Deus, se humilhar para Deus. Você vai fazer um negócio, fala: Senhor, eu vou jejuar por esta causa. E no jejum, Deus te dá vitória. Porque o jejum é um ato de humilhar para Deus. E quando eu faço este ato de humilhar para Deus em jejum e oração, que é comunhão com Deus, eu consigo um poder de Deus maior na minha vida. Não idolatrando o jejum, escute bem. Não idolatrando o jejum. E os jejuns de hoje servem para amanhã. Os jejuns de amanhã servem para depois da manhã. Se você pagar um preço de oração e jejum em todas as áreas da tua vida, Deus vai te conceder vitórias. Uma salva de palmas bem forte para o Senhor. O jejum, ele traz refrigério depois que você faz, meu irmão. Eu posso falar o que Deus está falando comigo aqui hoje? O Espírito Santo está falando comigo aqui. Muitas pessoas estão aqui hoje, não estão recebendo vitórias porque não estão jejuando. Não estão orando. Não estão tendo tempo para Deus, só para o homem. Para Deus você não tem nenhum minuto para Deus. Então Deus permite você passar pela luta. Mas Deus não quer que você fique sofrendo. Mas você está sofrendo. Por quê? Porque você está na carne. E Deus não quer que você fique só na carne, quer que você vá para o Espírito. E quando você se entrega no Espírito, o refrigério de Deus vem sobre a sua alma. E a liberação de poder. Escute. O homem é composto de corpo, alma e espírito. Um ser tricotônico. Corpo, alma e espírito. A sua carne quer o quê?
um bifinho. Gosta ou não gosta? Gosta de um arroz com feijão. Uma farofinha. Você está alimentando a sua carne quando você come. Não satisfaz a carne? Você comeu, aí quando termina você faz assim, ó. Oh, maravilha. Não é assim? Mas quando você jejua, você alimenta o seu espírito. É o contrário agora. Quando você jejua, queima a sua carne em jejum, falta de comida. A sua carne fala assim, come. Aí o espírito fala, não. Mas quando você termina o jejum, você fala, puxa vida, venci. Foi difícil, mas consegui. Queimei a minha natureza. Aí você gosta de pecar numa certa área da sua vida. Aí você está jejuando, você fala assim, eu não posso, porque eu estou jejuando. Um exemplo. Poxa, eu gosto tanto de conversar no Facebook, mas eu estou jejuando, então não vou ver o Facebook hoje. Aí a carne vai e tenta você, vai lá, o diabo vem junto, né? E fala assim com a sua carne, vai lá, entra no Facebook. Aí o Espírito fala assim, você está para mim hoje. É só eu hoje. O Espírito de Deus fala, é só eu hoje. Jejue. E quando você jejua e fala com Deus, porque a oração com jejum, ela é mais forte do que a oração sem jejum. A leitura com jejum é mais forte do que a leitura sem jejum. Estou falando por experiência própria de 17 anos. Quando eu leio a Bíblia que não estou jejuando é uma coisa, Deus revela, é maravilha. Mas quando eu estou jejuando, penetra mais no Espírito. Esta casta de demônios, elas não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Irmãos, Deus é perito em quebrar a gente com o nariz em pé. A obra de Deus tem acontecido muito isso na obra de Deus no mundo inteiro. Muita gente está andando assim, ó. Olha, porque a minha agenda agora, Raquel, é até 2015, Raquel, agora 10 mil para ir lá pregar, porque se for menos, minha agenda é até 2015, eu tenho 3 anos à frente, eu não posso atender qualquer igreja, você entende, Raquel? Não, né? Nem eu. Esse tipo de gente aí, irmão, Deus vai quebrar eles no meio. Deus vai travar a agenda de muita gente. Sabe por quê? Porque a glória não é de nenhum homem. A glória tem que ser só de Deus. As palmas para Ele. Só de Deus. Só de Deus. Eu não sou nada, você não é nada, ninguém aqui é nada sem Deus. Nada. Por que Deus usa nós? Para beneficiar as pessoas, não a nós. A obra foi emprestada de Deus para mim, para eu saber usar. Se eu fazer bobagem aqui em cima, Deus tira a sua glória. Deus tira a sua presença. E se Deus tirar a sua glória e presença, as coisas acabam. E outra coisa que eu quero ensinar à igreja, uma coisa muito importante. Não é porque eu sou usado por Deus que eu sou de Deus. Eu tenho que ensinar, porque muita gente está me perguntando aí, pastor Rogério, como é que é esse negócio? O cara é usado por Deus, é de Deus? Às vezes não. É usado por Deus, mas não vai ser salvo. Mateus capítulo 7, versículo 22, versículo 23. E no 23 Jesus fala assim, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, nunca vos conheci. Mas foi usado em cura, foi usado em libertação, foi usado para profetizar, mas vai ser reprovado por Deus naquele dia. Amém, queridos? Você assistiu mais um programa Fonte de Água Viva. Acredito que o Senhor tenha abençoado você e toda a sua casa com este programa. Estamos aqui pregando o Evangelho a toda criatura. Quero deixar para vocês o nosso site, www.ministeriorogerobernardi.org. Você pode entrar, acessar 24 horas pela internet. Quero agradecer você também que é o meu colaborador, que tem ajudado a mandar as ofertas para manter na televisão. O custo que nós temos na televisão é muito alto. Precisamos da ajuda de vocês, para que possamos ter mais programas em nome de Jesus de Nazaré. E neste momento também eu quero lembrar você que todas as quartas, todas as sextas, todos os sábados e domingos, temos nossos cultos, que é muito abençoado aqui em Teoflotone, Minas Gerais. Eu quero convidar você de Teoflotone, de região,
e também de outros estados, para você estar aqui cultuando comigo em nome de Jesus de Nazaré. Nós estamos a semana toda aqui em Teoflotone, 10 horas da noite e 2 horas da tarde. Estamos também na Rede Super todos os sábados, 10h30 da manhã. Eu quero que você convide pessoas para assistir, para entrar no nosso site, e quero agradecer a você que tem sido meu colaborador. Lembrando que nós estamos no Banco Bradesco S.A., agência 3065-1, agência 3065-1 e conta corrente 37.074-6, conta corrente 37.074-6, Banco Bradesco S.A. Manda sua oferta para nós, estaremos muito agradecidos. E agora vamos orar pelos enfermos. Você que está doente, está angustiado, está com problema de depressão, está com angústia. Você que tem problemas de enfermidade no seu corpo, coloque a sua mão agora. E se você receber a sua bênção agora, ligue para os telefones abaixo. 33 o código, 3523-1212 ou 33-3523-3819. Pai, em nome de Jesus, cure todas as pessoas doentes e enfermas agora. E nós repreendemos a doença, o mal e todas as obras das trevas. E eu peço agora a cura divina, como está em Isaías 53:4, que verdadeiramente o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, levou sobre si todas as nossas dores. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas o Senhor foi moído pelas nossas transgressões, castigado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Espíritos de enfermidades, de doenças, de dores, desapareçam e saia dos corpos agora. Tumores, câncer, todo tipo de caroços, de hérnias, desapareçam agora em nome de Jesus. E todo tipo de vício e também de enfermidade, agora seja liberto e curado em nome do Senhor Jesus. Se você recebeu a sua graça, a sua bênção, ligue para nós, estaremos atendendo você em nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo programa em nome de Jesus. Amém.